pessoal, tudo beleza? Eu resolvi gravar esta videoaula para ensinar do zero e passo a passo como criar um projeto no Firebase, como adicionar um aplicativo web no Firebase e como criar um banco de dados no Firestore Cloud, beleza? Então vamos lá, do zero, passo a passo. Primeira coisa que eu vou fazer é acessar o Firebase. Então, para isso, eu vou digitar aqui no Google Firebase. Beleza. Vou clicar aqui nessa primeira, nesse primeiro link. Ok? Então, essa aqui é a página principal do Firebase. E eu vou precisar fazer o login. Ó. Observem aqui, ó. Fazer o login. Vou usar aqui uma conta. Entrar aqui com a senha. Pronto, fiz o login no Firebase. Firebase é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos que ajuda você a criar e desenvolver aplicativos e jogos que os usuários amam, com o apoio do Google e a confiança de milhões de empresas no mundo todo. Beleza. Vou fazer o seguinte agora, eu vou acessar o console. Né? O que é o console? O console é como se fosse um painel de controle, um dashboard, um lugar onde eu posso acessar os serviços do Firebase, criar projetos, tá bom? Então vamos clicar aqui e ir para console. Observem que eu já havia adicionado dois projetos, né? O exemplo 1 e a indústria 4. Então beleza, vamos criar um projeto, um novo projeto, vamos lá. Para isso, basta clicar aqui, ó, adicionar projeto. Eu vou chamar esse projeto de exemplo 2. Exemplo 2. Observem que automaticamente ele criou aqui um ID, né, um código para identificar esse projeto. Vou clicar em continuar. Nessa próxima página, eu vou selecionar, ativar o Google Analytics nesse projeto. Eu quero associar ao meu projeto o Google Analytics, que é aquela ferramenta de análise do Google, análise de dados. Vou clicar aqui em continuar. Depois, nessa próxima página, escolha ou crie uma conta do Google Analytics. Eu vou usar a conta padrão, né? Default Account. E vou clicar em criar projeto. Vamos aguardar a criação do projeto. Isso leva um tempinho. Já vai concluir. Beleza. Seu novo projeto está pronto. O projeto foi concluído. Agora vamos clicar em continuar. Ok. Então, comece adicionando ao Firebase seu aplicativo. Certo? Então eu vou adicionar um aplicativo web. Observem que eu posso adicionar um aplicativo para o iOS, um aplicativo para Android, um aplicativo web, um aplicativo para Unity, um aplicativo Flutter. Eu vou usar essa opção aqui, ó. Vou adicionar um aplicativo web. Agora eu vou especificar o nome do aplicativo, ok? Eu vou chamar esse aplicativo de meu app web, tudo junto. Vou clicar aqui, ó, nessa caixinha para configurar. Observem aqui, ó, configure também o Firebase Hosting para este app. O Firebase Hosting é um serviço do Firebase de hospedagem de aplicativo, beleza? E vou manter essa opção selecionada. Essa opção corresponde ao projeto, o ID do projeto, que se chama exemplo 2, beleza?
Vou clicar em registrar app. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza. Na sequência, ele está me mostrando aqui algumas opções que eu posso usar para adicionar no meu aplicativo o que ele chama de SDK, que é o Kit de Desenvolvimento de Software do Firebase. Em outras palavras, ele está me mostrando aqui que eu posso instalar no meu aplicativo, certo? As credenciais ou informações de configuração que vão viabilizar que o meu aplicativo ele possa ser hospedado no Firebase, beleza? Então eu tenho aqui duas opções. Eu tenho essa primeira aqui, ó, que é usar o npm. Então eu vou ter que abrir o terminal ou o prompt de comando e digitar npm install. Depois copiar, observem aqui, ó, copiar, né, esse código e adicionar esse código no meu aplicativo, né, no código do meu aplicativo. Normalmente eu gosto de usar essa segunda opção aqui, ó, que é usar tag, beleza? Sem a necessidade de usar npm. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui, ó, para copiar esse código. Eu poderia simplesmente também selecionar tudo e dar um Ctrl C, tá bom? Mas eu vou clicar aqui, ó, vou clicar aqui para copiar tudo. Ó, copiado para a área de transferência. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou agora abrir aqui um editor de código. Normalmente eu gosto de usar o Notepad. Eu vou criar aqui uma nova guia, ó, e vou colar aqui justamente as informações de configuração. Eu vou usar essas informações de configuração mais tarde no aplicativo. Provisoriamente eu vou deixar aqui no editor, beleza? Ok, vou voltar lá para o Firebase e vou clicar em próxima. Beleza. Na sequência, observe, ó, ele está me pedindo para eu instalar o CLI do Firebase. O que é CLI? CLI significa interface de linha de comando. Ou seja, o CLI é uma ferramenta que a gente instala no nosso computador que vai permitir que através do CLI, através dessa ferramenta, seja possível a gente inicializar, né, um projeto no nosso computador que vai criar uma estrutura de diretórios e arquivos e também fazer o deploy do nosso aplicativo para o Firebase, ou seja, enviar o nosso aplicativo para a nuvem, em outras palavras, tá bom? Então ele pede para que a gente execute esse comando aqui, ó, npm install -g firebase-tools, certo? Vale ressaltar que para instalar essa ferramenta a gente vai ter que usar o comando npm. O npm é um gerenciador de pacotes do Node, né? Então é necessário nós instalarmos o Node para que seja possível executar esse comando npm. Em aulas passadas eu já havia falado sobre isso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um prompt de comando ou um terminal e verificar se o Node se ele já está instalado. Beleza, pessoal? Então, para isso, como é que eu vou acessar o terminal? É bem fácil. Eu vou vir aqui em pesquisar e já está aqui, ó, prompt de comando. Basta eu selecionar, ou eu poderia digitar aqui, ó, cmd. Pronto, ao digitar cmd, está aqui, ó, prompt de comando. Então eu vou clicar aqui em abrir. Ok? O terminal, né, ou o prompt de comando foi carregado. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da tela. Pronto, beleza? Por padrão ele está mostrando aqui o diretório Fábio, né? O diretório Fábio. Ok, então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou copiar. Eu preciso verificar se o Node está instalado, né? Conforme eu havia falado. Então, para verificar se o Node está instalado, basta digitar Node -v. Beleza, eu estou com a versão 16.14.0. Se eu não tivesse o Node instalado, eu ia ter que instalar, né? Então, para instalar é bem fácil também, pessoal. Eu viria aqui, ó, no Google,
né, no Google, e eu iria procurar pelo Node.js, Node.js, né, Node.js. Pronto, né? Eu acesso o site do Node.js, e para baixar o instalador do Node.js para minha máquina, basta eu clicar aqui, ó, a versão atual é a versão 18.17.1, né? Bastaria eu clicar aqui para baixar o instalador e executar o instalador. Não tem segredo, pessoal. É bem simples fazer isso, tá bom? Então o Node, ele consequentemente, ele será instalado. Beleza, certo? Então, uma vez instalado, eu vou poder executar este comando lá no prompt, né? Executar esse comando lá no prompt. Então, eu vou abrir aqui o prompt novamente, o terminal, e eu vou executar esse comando, tá? Então, eu vou copiar aqui, ó. Vamos copiar, copiei, vou lá para o prompt e vou colar aqui, ó. Beleza? Vou colar aqui. Não colou? Deixa eu tentar de novo. Acho que eu não copiei. Copiei. Acho que agora vai. Pronto. Tá aí. Eu vou bater um Enter, né, para executar esse comando. npm install -g Firebase Tools. E vamos aguardar a instalação. A instalação vai ser concluída quando, observem aqui, ó, essa aqui é a barra de progresso, né? Então essa barra de progresso está indicando o processo de instalação do Firebase Tools na minha máquina. O que é o Firebase Tools? Conforme eu já falei, é uma ferramenta, né, um software, que a gente instala na nossa máquina para que seja possível usar o Firebase na nossa máquina, né? Essa ferramenta permite que a gente possa, por exemplo, enviar o nosso aplicativo web para o Firebase. Beleza, já vai concluir. Não se preocupe com essas informações aqui, o warning. Isso não é erro, não é nenhum. Pronto, foi instalado com sucesso. Beleza? Beleza. Aí, próximo passo. Vamos clicar aqui, ó. Próxima. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, que para eu fazer, né, o deploy, o envio de um aplicativo para a nuvem, né, para o Firebase, primeiro eu tenho que fazer o login e depois eu tenho que executar, né, o comando Firebase init. Então o comando Firebase login vai fazer com que a ferramenta que eu instalei, que eu acabei de instalar, o Firebase Tool, possa se logar ao Firebase. E o comando Firebase init, ele permite iniciar um projeto, ou seja, criar uma estrutura de diretórios e arquivos na minha máquina, certo? Que vai ser usado para organizar o meu projeto na minha máquina, que vai ser enviado para o Firebase. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o login. Então, eu vou abrir aqui o terminal, certo? O terminal, e vou fazer o login, ó. Vou digitar o comando, então, Firebase, espaço, login. Beleza, ele está me dizendo que eu já estou logado usando aquela minha conta do Google. Se eu não estivesse logado, ele ia abrir uma página, ele iria mostrar a lista de contas, né, do Google, e aí bastaria eu selecionar uma das contas. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um diretório, né, uma nova pasta, dentro da minha pasta Fábio, né, da minha pasta pessoal. Como é que eu crio um diretório, pessoal? Via linha de comando. Eu vou digitar esse comando aqui, ó, mkdir, beleza? E eu vou chamar essa pasta de exemplos. Exemplos. Pronto, no plural, exemplos. Então, eu vou criar essa pasta para que dentro dessa pasta seja criado o projeto do meu aplicativo web que vai ser enviado para o Firebase. Então eu vou bater aqui um Enter, certo? E agora eu vou acessar essa pasta que eu criei através do comando cd exemplos. Pronto, já estou dentro. Se eu digitar o comando dir para visualizar o conteúdo dessa pasta, desse diretório, ó, tá vazio, não tem nada. Agora sim, dentro dessa pasta, eu vou digitar o comando Firebase
Firebase init. Observe que atualmente não tem nada dentro dessa pasta, né, da pasta exemplos. Então eu vou digitar o comando Firebase init. Observe o que vai acontecer. Nesse momento, eu vou ter que responder, né, algumas perguntas que vão viabilizar a criação, nesse diretório, exemplo, a criação de uma estrutura de diretórios e arquivos correspondentes a um projeto. Então vamos lá. Você está pronto para proceder? Observe que o Y está destacado, né, que significa yes, sim. Então beleza, sim. Na sequência, ele está perguntando aqui para mim qual é o serviço que eu quero usar do Firebase. Eu vou usar o serviço de hosting, que é esse cara aqui, ó, host configure files for Firebase host, tá bom? Então, para marcar esse cara, essa opção, basta clicar na barra de espaço. Pronto, marquei. E agora eu vou bater um Enter para confirmar. Pronto. Depois ele está perguntando aqui, ó, usar um projeto existente? Sim, eu vou usar um projeto existente, um projeto que eu havia criado, né? Que é aquele projeto exemplo 2, não é isso? Exemplo 2? Então eu vou bater um Enter em cima para responder essa questão. Ele vai mostrar para mim uma lista de projetos e observe aí, ó, tem o exemplo 1 que eu tinha criado antes e tem o exemplo 2. Eu vou selecionar, ó, o exemplo 2, é o novo projeto, beleza? O exemplo 2 foi selecionado. Vou bater um Enter, certo? Aí ele está perguntando aqui se eu desejo usar um diretório public. Sim, eu vou confirmar. Eu vou bater um Enter, public, beleza? Ele está perguntando se eu desejo configurar um aplicativo de página única. Eu vou dizer que não. Não, não quero. Não quero um aplicativo de página única. Observe que o N está destacado, né? Então, N, não. Ele está perguntando se eu quero usar o GitHub, né? O GitHub é um repositório de códigos de desenvolvedores, né? Então ele está perguntando se eu quero usar o GitHub para fazer deploy, né, de código. Não, eu não quero. Então, N. Beleza, ele criou a estrutura de diretórios e arquivos. Observe, eu vou digitar novamente o comando dir e agora, observem, pessoal. Olha só, agora eu tenho, ó, uma estrutura de diretórios e arquivos. Tem um diretório public e tem alguns arquivos aqui de configuração. Nesse diretório public é onde deverá ficar os arquivos do meu aplicativo web. Os arquivos, por exemplo, o index, né, o index.html. Bora fazer o seguinte, bora acessar aqui o diretório public para verificar o que tem dentro dele. Para acessar, então, eu vou digitar o comando cd public dir para visualizar o conteúdo desse diretório, dessa pasta. E observem que tem dois arquivos aqui, ó. O arquivo 404.html e o arquivo index.html. Eu já tenho um arquivo index.html. Só que tem um detalhe. Esse arquivo index.html é um arquivo que ele mostra uma mensagem padrão. Uma mensagem, por exemplo, informando que a gente conseguiu fazer corretamente o deploy de um aplicativo web para o Firebase. Então, mais para frente, a gente vai ter que substituir esse arquivo index.html, que foi gerado automaticamente pelo Firebase, pelo nosso próprio index.html. Esse outro index aqui que vocês estão, esse outro arquivo, melhor dizendo, que vocês estão vendo, o 404.html, é um arquivo que ele contém uma página de erro, uma mensagem de erro. Então, caso o usuário não consiga realizar com sucesso a operação, essa outra página, a 404, ela vai ser exibida. Então, eu vou agora sair desse diretório. Para eu sair, eu vou digitar o comando cd ... Vou voltar, né, para o diretório raiz, exemplo, né? Vou dar um dia. Beleza. Vou voltar aqui para a página. E aí ele está dizendo o seguinte, ó, quando tudo estiver pronto, implante o seu aplicativo da web, ó. Aí, ó, observem aqui, ó, inclua seus arquivos estáticos, por exemplo, arquivos HTML, CSS, JavaScript, no diretório de implantação do app, que é o diretório public, né? Em seguida, execute o comando no diretório raiz dele, que é esse comando aqui, ó, o Firebase deploy.
tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou executar o Firebase Deploy. Vamos lá. Eu vou fazer isso para realizar, né, o deploy, a implantação de um aplicativo web padrão, que vai exibir aquela página dizendo que o processo foi realizado com sucesso. Então vamos lá. Firebase Deploy. E vamos aguardar. Ó, o processo de deploy começou. Depende da internet, leva um tempinho. Pô, já foi rápido, terminou. E aí observem aqui, ó, host URL. Essa URL é a URL do nosso aplicativo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar essa URL. Copiei. E vou colar essa URL aqui no navegador. E vou bater um Enter. Olha aí, pessoal. A página, né, aquela página que está implementada naquele arquivo index.html que foi gerado automaticamente. E ele está mostrando essa mensagem aqui. Ela está mostrando essa mensagem, ó, Firebase Host, configuração completa, né, setup completo, dizendo que, ok, está tudo certinho, né, eu consegui fazer o deploy corretamente. Só que essa página aqui, como eu já falei, essa página é uma página padrão, ela está exibindo essa mensagem padrão. Essa mensagem, onde ela está, pessoal? Essa mensagem ela está aqui, ó, no arquivo index.html localizado lá no diretório public. Eu vou dar um dir, ó, diretório public, eu vou entrar no diretório public, né, cd public, já tinha feito isso antes, né? Vou digitar novamente o dir para visualizar o conteúdo. E está aqui, ó, o arquivo index.html. Esse arquivo index.html é o arquivo que cria essa página. Então, o que eu vou ter que fazer para mostrar o meu aplicativo? Eu vou ter que substituir esse arquivo index.html pelo meu arquivo index.html que vai criar, certo, a página, né, do meu aplicativo. Beleza, pessoal? Certo? Ok. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Agora eu vou baixar para minha máquina aquele exemplo de index.html que eu disponibilizei para vocês na aula passada. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar... certo? Eu vou ter que procurar, né, pelo aquele arquivo index.html. Ok? Então eu vou fazer isso. Para eu poder fazer isso, eu vou ter que abrir aqui uma nova aba, né? E eu vou ter que fazer o login na minha conta. Eu vou usar aqui uma outra conta, a conta do professor, onde está... um minutinho. Entreguei com minha senha. Então, eu entrei, agora eu vou vir no Drive. Vou vir aqui na pasta exemplos app web. Eu já compartilhei com vocês essa pasta, certo? Já compartilhei com vocês essa pasta na aula de ontem. E aí, ó, observe, ó, eu vou acessar essa pasta aqui, ó, exemplo 1, né? Exemplo 1 é o BAPP somente com formulário. Eu vou acessar. E está aqui o arquivo index.html, né? Que é o nosso aplicativo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, nesses três pontinhos para fazer o download desse index.html. Eu vou clicar aqui em fazer download. Ele vai perguntar onde eu quero fazer o download. E aí, pessoal, aqui está o segredo, ó. Eu vou fazer o download lá para aquela pasta public, né? Aquela pasta public do meu projeto, do meu aplicativo web. Então, para isso, eu vou vir aqui, ó, área de trabalho, né? Área de trabalho, beleza? Aliás,
documentos, melhor dizendo, documentos. Deixa eu verificar aqui onde está, só para confirmar. Usuários Fábio Exemplos. Tá, então, usuários Fábio Exemplos. Então, tá bom, vamos procurar aqui. Deixa eu. Pronto. Aqui. C. Usuários Fábio. Vamos procurar pela pasta exemplos. Está aqui, ó, exemplos. E está aqui, ó, a pasta public, né? Public, ó, tem um index.html padrão, certo? E vou sobrescrever, vou salvar por cima esse novo index.html que corresponde ao nosso aplicativo. Então eu vou clicar aqui em salvar, ó. Ó, ele está dizendo, já existe. Deseja substituí-lo? Sim, eu vou substituir o index.html antigo pelo novo, que corresponde ao meu aplicativo. Então, sim. Pronto. Foi substituído. Ó, já foi substituído. Beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que abrir, né, esse arquivo index.html para fazer alguns ajustes neste arquivo. Ok? Então, para abrir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui um editor, o editor de código, que é o Notepad, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, arquivo, abrir. Vocês podem usar qualquer editor, tá bom? E vou procurar pelo arquivo index.html. Vou descer aqui mais um pouquinho, ó. C, usuários, Fábio. Vamos procurar pela pasta exemplos. Tá aqui, ó, exemplos, public, e tá aqui o arquivo index.html. Eu vou clicar nesse cara e vou clicar em abrir. Pronto, tá aqui o código do nosso aplicativo web. Beleza. Aí, o que eu vou ter que fazer agora? Observem que esse código, ele está usando... Observem aqui, esse bloco de código que eu estou selecionando. Ele está usando essas credenciais, né, essas informações de configuração de um projeto que eu havia criado. Beleza? Vale ressaltar que esse aplicativo web que eu estou criando é um novo aplicativo, é um novo projeto. Então, eu não posso usar essas informações aqui, essas credenciais. Eu vou ter que usar novas. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um del, né, eu vou apagar. Estão lembrados que no início da videoaula eu não pedi para que vocês guardassem no editor aquelas informações de configuração do aplicativo? E eu guardei, ó, tá aqui, ó, as minhas, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar justamente esse bloco de código aqui, ó. Somente esse bloco de código aqui, ó. Vocês estão vendo? Que contém as informações de configuração. Pronto, certo? Eu selecionei, vou copiar, vou voltar lá para o index.html e vou colar aqui. Beleza? Vou colar aqui. Pronto, colei, tá? Beleza? Pronto, então agora o meu aplicativo, né? Index.html, ele contém as informações necessárias para rodar lá no Firebase, na nuvem. Ok? Bom, além dessas informações de configuração, observe que o meu aplicativo ele está importando aqui, vamos pegar essas duas linhas de código aqui, ele está importando duas bibliotecas, que é a Firebase app e a Firebase Firestore. O que são bibliotecas? Bibliotecas são como se fosse um conjunto de pedaços de código. Esses pedaços de código são chamados de funções. Então, essas bibliotecas elas possuem pedaços de código, elas possuem funções que viabilizam que o nosso aplicativo ele possa, por exemplo, enviar dados para um banco de dados lá no Firebase, certo?
Essas duas bibliotecas, elas possuem pedaços de código que permitem ao nosso aplicativo estabelecer uma conexão com o Firebase e enviar dados para o Firebase e também obter dados do Firebase. Essas funções, ou esses pedaços de código, são essas funções aqui, ó, get Firestore, collection, adddoc, getDocs. Olha só, essa função aqui, ó, get Firestore, está bem claro o que ela faz. Ela faz o que? Ela obtém o Firestore, uma referência ao Firestore. Essa outra aqui, collection, ela permite a gente especificar qual é a coleção que a gente criou, ou seja, qual é o banco de dados que a gente criou, que vai viabilizar que o nosso aplicativo possa usar. Esse outro pedaço de código aqui, ou função adddoc, é uma função que fornece suporte a adicionar um documento na coleção. Vocês devem lembrar que um documento se refere a como se fosse uma ficha onde tem os dados que eu quero armazenar no banco de dados. E finalmente, essa outra função aqui, o getDocs, permite obter documentos, né, lá do banco de dados. Beleza? Aqui, ó, tem uma outra função que ela é usada para inicializar o aplicativo no Firebase, usando as informações de configuração que a gente acabou de colar, essas informações aqui. Beleza? Pronto. Nosso aplicativo está preparado, né, para usar o Firebase. Agora, vamos lá, vamos descer mais um pouquinho. E eu também expliquei isso na aula passada. Aqui a gente tem um pedaço de código implementado em JavaScript que vai viabilizar que o nosso aplicativo ele possa enviar os dados que o usuário digitou no formulário, que a gente viu também na aula passada. Esse formulário ele é criado aqui, ó, em HTML, né? Então, essa porção de código aqui, implementado usando uma outra linguagem, usando a linguagem JavaScript, vai viabilizar, né, que os dados que o usuário fornece por meio do formulário possam ser enviados lá para o banco de dados. E quais são esses dados? O nome, o gênero e a idade de um aluno, né? Então vamos fazer o seguinte, falta a gente criar o banco de dados, ou melhor dizendo, falta a gente criar a coleção chamada alunos lá no Firebase. Bora fazer isso? Bora. Então vamos voltar lá para o Firebase. Pronto, beleza. Vou clicar aqui no botão continuar no console. Pronto. Voltei para o Firebase. Agora eu vou vir aqui, ó, nessa opção criação. Vou clicar. E observem que tem essa opção aqui, ó, Firestore Database. Vou clicar em Firestore Database e vou criar um banco de dados, né? Vou criar uma nova coleção. Observe, ó, Cloud Firestore, atualizações em tempo real, consultas eficientes e escalonamento automático. Ok, vamos clicar aqui no botão criar banco de dados. Eu vou usar, tem a opção modo de produção e a opção modo de teste. Eu vou usar a opção modo de teste, ou seja, o nosso aplicativo ele está em fase de desenvolvimento ainda. Então, quando a gente está ainda desenvolvendo, testando o nosso aplicativo, a gente normalmente utiliza essa segunda opção, modo de teste. E aqui ao lado tem uma regra, né, que especifica que vai ser possível aos usuários ler, escrever, certo, dados no nosso banco de dados até que esse limite seja atingido, né? Observem aqui, até 24 de setembro de 2023 vai ser possível ler, vai ser possível escrever dados no nosso banco de dados. Beleza, vou clicar aqui em avançar. Depois ele está me perguntando aqui o local, ó, o local do Cloud Firestore. É interessante a gente procurar um local que esteja mais perto da gente, né? Que é essa opção aqui, ó, tá aqui, ó, América do Sul, São Paulo. Beleza. E vou clicar em ativar. Aí neste momento a gente tem que esperar um pouquinho, né, para que seja preparado o nosso banco de dados.
Ó, configurando regras de segurança. Pronto, beleza? O nosso banco de dados ele está preparado. Aí, o próximo passo consiste justamente em nós criarmos a nossa coleção. Lembra que a coleção vai se chamar alunos, né? De acordo com o nosso código, observem aqui, ó, alunos, né? Alunos. Então, beleza, vamos criar um banco de dados, né? Uma coleção chamada alunos. Bem fácil, ó. Basta eu clicar aqui, ó, iniciar a coleção e vou digitar o nome da coleção. Alunos. Alunos. Próximo, certo? Aí, aqui, ele está me mostrando uma tela onde eu posso adicionar o primeiro documento. Estão vendo aqui dois, ó, adicionar o primeiro documento. Então eu vou adicionar o primeiro documento. Para isso, eu vou clicar aqui em código automático, para que seja gerado um código automático. O que é esse código, pessoal? Estão vendo aqui, ó, ID do documento? É um código que como se fosse o CPF do documento, um código que identifica o documento. Beleza? Então, eu vou agora fornecer os campos do documento. Vamos lá, o primeiro campo é o nome, né? O nome vai ser tipo string, beleza? Você já sabe, né, que string se refere a texto, né? Adicionar mais um campo. O próximo campo é o gênero. O gênero também vai ser do tipo string. Vou adicionar mais um campo. O terceiro campo vai ser idade. Já a idade vai ser do tipo int, beleza? Vamos procurar aqui int, que é int, valor numérico. Não tem int aqui, né? Tem um number. Então vamos selecionar um number, ou seja, número. Beleza? E aí eu posso cadastrar alguns valores aqui, iniciais. Então, nome, eu vou chamar, né, de Fábio. Gênero, masculino. Number, vou colocar aqui 37. Beleza? E vou clicar no botão salvar. Pronto, nós temos aqui, ó, o primeiro documento que foi adicionado na nossa coleção alunos e ele tem esses dados aqui, ó, gênero, idade e nome, beleza? Esses são os campos. Né? Legal, bora voltar lá para o nosso código. Então, vamos voltar para o nosso código. Então, tá aqui. Esse bloco de código ele vai recuperar o nome, o gênero e a idade que o usuário digita, né? Que o usuário digita lá no formulário. Deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Aqui, ó, lupa. Pronto, tá melhor assim, né? Então, esse bloco de código, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai recuperar os valores correspondentes ao nome, ao gênero e à idade, né? Certo? Eu tenho aqui um formulário, ó, que ele tem os elementos que permitem que o usuário possa fornecer o nome, possa selecionar, né, um gênero, possa fornecer a idade, beleza? Então eu vou obter, né, o nome, o gênero e a idade que o usuário fornece e vou guardar aqui nessas variáveis, na variável nome, na variável gênero e na variável idade. Beleza. Depois, ó, esse bloco de código aqui, pessoal, o que ele vai fazer? Primeiro, observem aqui, ó, eu vou acessar a coleção alunos que a gente acabou de criar, usando aquela função collection que eu tinha falado antes. Então aqui eu estou especificando que eu quero acessar a coleção alunos, certo? Usando uma referência ao Firebase que está guardado aqui nessa variável db. Está aqui ela, ó, variável db, ela igual, ó, ela recebeu por meio da função getFileStory, certo? Um acesso ao Filestory, beleza? Ok? Então, usando aqui, ó, uma determinada aplicação que foi inicializada através das informações de configuração que estão guardadas aqui, ó, em Firebase Config, que é exatamente, ó, aquelas informações de configuração que nós colamos, beleza? Bom, então tá, a gente acessa o banco de dados. Uma vez que a gente acessou o banco de dados alunos,
próximo passo é adicionar um novo documento. Então, para isso, a gente vai usar a função addDoc, que é aquela função que cria um documento novo, né? Essa função addDoc, observe, ela está sendo importada aqui em cima. Ó. É uma das funções, né, que estão sendo importadas, que fazem parte da biblioteca FileStory. Beleza? Então, através dela, eu vou poder adicionar o nome, o gênero e a idade de um aluno, né? Então, para o campo nome, eu vou, certo, armazenar o valor que está guardado aqui na variável nome, nessa variável aqui, ó. No campo gênero, eu vou armazenar o valor da variável gênero, que é essa variável aqui que contém o gênero que o usuário indicou. No campo idade, eu vou guardar o valor da variável idade, que é essa variável aqui, ó, que contém a idade que o usuário digitou. Bem fácil, pessoal, certo? Se essa operação for realizada com sucesso, vai ser exibido um alerta, uma mensagem para o usuário com essa informação. Dado e salvo com sucesso. Se ocorrer algum problema, vai ser exibida essa mensagem. Erro ao salvar os dados. Beleza? Certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos enviar esse index.html, vamos fazer o deploy dele para o Firebase, para a nuvem, vamos fazer? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou agora voltar lá para o prompt, deixa eu salvar aqui, né? É importante clicar aqui no disquete para salvar. Pronto, está salvo, né? Tinha esquecido de fazer isso, então está salvo. E aí eu vou voltar lá para o prompt, beleza? Né? E agora eu posso fazer o deploy, né? Eu posso fazer o deploy. Então, para fazer o deploy é bem fácil. Eu vou digitar aqui o comando ó, cd ponto, né? Sair da pasta public. Se eu der um dia aqui, ó, eu estou fora. E aqui, dentro da pasta exemplo, eu vou digitar o comando firebase deploy. Vamos lá? Vamos fazer o deploy? Vou bater aqui um Enter. E vamos aguardar o deploy ser feito. Ó, está sendo feito o deploy, ou seja, o upload, né, do arquivo index.html. Pronto, o deploy foi feito. Beleza. Eu vou copiar essa URL aqui, ó, que corresponde ao nosso aplicativo web. Vou lá no navegador. Lembro que eu já tinha testado, né? E eu vou colar de novo aqui só para reforçar. E vou bater um Enter. Olha só, vamos ver o que vai acontecer. Aê, pessoal! Tá aqui o nosso aplicativo, né? Que contém um formuláriozinho. Beleza, e agora vamos testar? Então vamos testar. Eu vou fazer o seguinte. Normalmente eu gosto, pessoal, de verificar o que está acontecendo por trás do aplicativo. Para verificar o que está acontecendo por trás, eu normalmente faço da seguinte forma. Eu pressiono Ctrl Shift I. E aí, ó, eu consigo visualizar aqui no console do navegador tudo o que está acontecendo. Bom, vamos testar? Vamos lá, eu vou cadastrar aqui o nome. Eu vou cadastrar o Caio, beleza? Caio, gênero masculino. O Caio, ele tem 15 anos, beleza? E vou clicar aqui no botão enviar. Aí, pessoal, dados salvos com sucesso. Legal, né? Vou clicar aqui em OK. Bora verificar se esses dados eles foram armazenados com sucesso mesmo? Vamos? Então, para isso, eu vou acessar o banco de dados, lá no Firebase. E tá aqui, ó. Tá aqui os dados do Caio. Caio, idade, né, 15, gênero masculino. Beleza, pessoal? Muito legal, né? Então, nosso aplicativo está funcionando e ele está armazenando dados. Se ocorresse algum problema, ia ser exibida aquela mensagem. Erro ao... Essa mensagem aqui, ó. Tá aqui, ó. Erro ao salvar os dados. E eu poderia também visualizar aqui nessa região de console. Mas deu tudo certo. Legal, né? Então, eu vou fechar aqui. Bom, então, pessoal, nós vimos como é muito fácil, né,
configurar um aplicativo para que ele possa usar um banco de dados e enviar esse aplicativo para a nuvem. Só que tem um detalhe, essa versão que eu estou mostrando para vocês é uma versão que simplesmente contém apenas um formuláriozinho para cadastrar. Eu gostaria de melhorar esse aplicativo para que ele mostre também um gráfico, né, que vai ser gerado dinamicamente, a partir dos dados que foram armazenados lá no banco. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso usar aquela ferramenta, o Google Data Studio, né, Data Studio, ou eu posso melhorar esse aplicativo adicionando no código desse aplicativo, nesse código aqui, eu posso adicionar nesse código mais código que vai permitir, né, que seja possível gerar um gráfico dinamicamente. Beleza? Então eu posso adicionar nesse código, no arquivo index.html, um pedaço de código que cria um gráfico, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo, beleza?